Obrigado, Edgar. Boa noite a todos. Boa noite. É com imenso prazer que eu retorno à casa, né? Algumas palestras já ministradas aqui, alguns cursos sobre financiamento habitacional. E hoje eu tenho o prazer de participar mais uma vez e, quem sabe, trocar algumas informações, alguns conhecimentos com vocês nessa noite. Antes de mais nada, eu só gostaria de fazer uma breve apresentação, não minha, porque o Edgar já fez. Gil é o meu assessor direto do escritório, diretor da área comercial do nosso escritório. E eu sempre faço isso, gente, eu estou fazendo até no começo, porque eu sempre esqueço dele. E ele fica bravo, fica puxando minha orelha. Então, eu já vou fazendo no início, antes que eu me esqueça, porque é uma pessoa de muita importância para mim, para o escritório, e é a pessoa que normalmente me auxilia nessas questões que envolvem financiamento habitacional e assuntos que nós vamos tratar nessa noite. Alguns já conhecem, gente, a minha palestra, quando ela se referia a questões um pouco mais técnicas, né? Já é o quarto ciclo de palestras que eu dou no Cresce. Todas elas, as 3 primeiras, referiam-se a financiamento habitacional, né? Falando tecnicamente, procurando dar um pouquinho de informação para você sobre financiamento, né? A parte teórica, a parte da evolução do financiamento, dando segurança ou procurando dar mais segurança a vocês sobre financiamento habitacional. Hoje eu saio um pouco do tema. Hoje eu não vou tratar de financiamento, mas eu acho que inevitavelmente eu acabo montando minhas palestras, quando eu vejo eu coloco financiamento. Então a gente vai brevemente falar sobre financiamento habitacional, muito mais com algumas dicas, alguns pontos interessantes, do que efetivamente tratarmos do assunto de forma técnica. Hoje o assunto, gente, é mostrar sobre a importância da assessoria jurídica nas transações imobiliárias. Na verdade, a importância da assessoria jurídica não é só para as transações imobiliárias. Eu separei esse tema porque nós estamos tratando com corretores, com advogados, com pessoas que militam na área. Mas, na verdade, nós sabemos, né, que a importância da assessoria jurídica é em todas as áreas, em todos os negócios. Nos últimos 20 anos, principalmente da década de 90 para cá, nós temos visto uma grande profissionalização da área em grandes empresas ou pequenas empresas e até, gente, em assessoria para corretores de imóveis. Por que isso vem acontecendo, gente? Porque o mercado hoje exige da gente um trabalho com mais transparência, um trabalho com mais resultado. O objetivo do nosso cliente, quando nos contrata, é justamente chegar ao resultado final sem nenhum problema. E nós que trabalhamos com a área imobiliária, seja como advogados, seja como corretor, sem sombra de dúvida, buscamos isso para o nosso cliente. Mas, às vezes, nós não conseguimos. Inicialmente, nós temos que tratar o tema de 2 maneiras. Primeiro, conscientizar aqueles que realmente se faz necessário uma assessoria jurídica, uma segurança nos negócios, para não trazer problemas para os nossos clientes. E o segundo ponto, ou o segundo fundamento que nós temos que superar, é que realmente isso seja utilizado na prática. Nós temos visto, gente, nos contratos de compra e venda, ou nos contratos imobiliários, uma série de pequenos probleminhas que ocorrem no dia a dia, né? Seja no contrato de promessa de venda e compra, seja no contrato de financiamento, seja no contrato na própria escritura e até mesmo nos contratos de comissionamento. Por incrível que pareça, vocês, corretores, que militam ou que passam o dia trabalhando em cima disso, cometem, às vezes, pequenas falhas, até prejudiciais para vocês mesmos. E, muitas vezes, vocês nem se dão conta disso. Ou se dão conta justamente numa hora que não tem mais o que fazer. E aí, gente, a gente volta para a grande questão que envolve a palestra. Normalmente, a gente procura um advogado
não na hora ou não no momento preventivo, não para a gente preparar ou tirar fora a possibilidade de prejuízo, de problema. Nós procuramos o advogado quando a bomba já estourou, né? E tratar desse assunto com corretores não é que vocês são os causadores desse problema, não é que os clientes de vocês são os causadores desse problema, mas que inúmeras situações podem acabar proporcionando prejuízo para os clientes de vocês. E é isso que a gente quer tratar nessa noite. Então, gente, quando a gente trata de contratos de assessoria jurídica para corretor ou na área imobiliária, nas negociações imobiliárias, a gente enfrenta o primeiro problema, como eu disse para vocês, uma certa resistência dos corretores, né? Eu falo isso com propriedade, já dei palestra para muitos corretores, dou aula para corretores. E por que tem uma resistência dos corretores, gente? Porque vocês, quando um advogado entra na jogada, me corrijam se eu estiver errado, vocês já começam a pensar, puxa vida, meu negócio foi para o beleléu, né? Infelizmente, essa concepção que se criou em cima da assessoria jurídica nas negociações imobiliárias. Não é uma concepção da importância da assessoria jurídica. Não é uma concepção de que é fundamental ter uma assessoria jurídica para se fazer um bom negócio. Pelo contrário. Quando entra um advogado no negócio de vocês, vocês com certeza, e muitas vezes com razão, não tiro a razão de vocês, acham que o negócio de vocês não vai ser fechado, ou que o negócio, aquela comissão que vocês estavam se preparando para receber agora, vai simplesmente postergar mais 1, 2, 3 meses. Entretanto, se vocês não tiverem essa resistência e começarem a tratar o assunto com profissionalismo, com interesse de resolver essas questões, colocando à disposição de vocês um profissional que possa assessorá-los, vocês não vão ter essa resistência. Vocês não vão ter mais esse problema, porque vocês vão estar seguros. Você só tem essa sensação de que o negócio não vai dar certo, é porque vocês acham que existe uma pequena chance ou uma pequena insegurança naquela relação. E aí nós temos que mudar um pouquinho a nossa concepção. Nós temos que ver ou nos conscientizarmos dessa necessidade. Um outro fator, gente, que também é um fator de resistência, é do cliente. O cliente, primeira coisa que eu acho absurdo, mas que todos os clientes fazem com os corretores, é o fato de questionar se ele tem ou que não ganhar comissão e quanto ele tem que pagar, né? Dificilmente o cliente paga, ou, infelizmente, o cliente sempre questiona o pagamento da comissão, né? O bendito 6%, ou 8%, ou, às vezes, valores que, infelizmente, você tem que negociar para baixo para poder fechar o negócio para o cliente. E isso é uma postura que os nossos clientes têm e que nós temos que resistir e não podemos dar o braço a torcer para que eles abram, para que seja tirado isso da frente dos nossos negócios. E aí a gente enfrenta a mesma resistência quando a gente diz que tem que cobrar numa assessoria jurídica ou num assessoramento para um fechamento de um negócio. Não que o advogado vá cobrar 10% para fazer uma assessoria, ou 20%, que é o que todo mundo imagina. Mesmo que seja 1% do negócio, o cliente já não quer gastar mais nada. Ele não quer fazer aquele investimento. E isso é uma questão cultural. Os nossos clientes acham hoje, por costume, que preventivamente não deve ser contratado advogado. No nosso escritório, a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos com esse tipo de estímulo aos clientes, né? De fazer com que eles procurem o nosso escritório preventivamente, que eles tenham acesso ao nosso escritório, principalmente aqueles que já são nossos clientes, para que eles não cometam pequenos erros e esses pequenos erros se transformem em grandes transtornos. Mas muitos ainda acham que não devem procurar advogado, porque advogado será sinônimo de despesa neste caso. E aí a gente tem que mostrar que não é essa a situação e que as coisas não se concluem dessa forma. E um outro problema que nós enfrentamos, claro, e aí os próprios advogados criaram isso,
é que muitos advogados aventureiros se colocam à disposição do mercado imobiliário para dar assessoria jurídica, sem ter conhecimento, sem ter formação, né, sem lidar com aquilo, acreditando que as coisas são simples de ser resolvidas. Acreditando que uma compra e venda é um contrato muito simples e que pode ser feito por qualquer um. E aí eles se arriscam a fazer coisas que eles não sabem. E muitas vezes as consequências são desastrosas. Não digo que muitas delas são irrecuperáveis, porque felizmente são recuperáveis, mas causam um transtorno tremendo para o cliente. Nós temos, e aí por isso muitos corretores têm a resistência de colocar advogado na jogada, porque muitas vezes nós temos aí advogados aventureiros, que vão tratar o negócio de uma maneira que não deveriam tratar. Então, gente, obviamente que no momento que nós estamos tratando, ou falando de assessoria jurídica para os corretores de imóveis ou nas transações imobiliárias, nós estamos falando de profissionais que conhecem a área. Porque senão vocês vão causar, com certeza, um ônus para o cliente de vocês e uma dor de cabeça a mais. Pode ter certeza. E é nesses casos, ou nesses exemplos, infelizmente, que nós temos aí constatado com mais frequência do que aquele bom assessoramento. Eu começo a falar de situações, gente, e começo do início, que é do contrato de promessa de compra e venda. Que é a mesma coisa, gente. Muita gente acha capaz ou acha que é uma coisa muito simples fazer um contrato de promessa de compra e venda. Obviamente que ele é simples se o negócio for fechado, ou se não tiver problema nenhum. Agora, infelizmente, como a gente falou antecipadamente, a gente só vai constatar que há um problema no contrato quando o barco já está furado, quando já deu problema, quando já apareceu algum vestígio de que aquele contrato, por ser uma promessa, não vai ser cumprido. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Promessa de compra e venda, gente, ou compromisso de compra e venda, é um negócio que tem que ser fechado e é tão importante quanto uma escritura, um financiamento ou qualquer outro contrato que vocês façam no dia a dia. Por quê? Porque lá ficarão estabelecidas todas as condições da compra e venda. Condições essas: descrição do bem. Já recebemos muitas vezes lá no escritório clientes que compraram imóvel acreditando que estavam comprando a vaga e não havia vaga. A vaga era individual, ou às vezes não havia descrição correta. A vaga era com manobrista e ele acreditava que teria aquele espaço físico dele. Então, gente, primeiro ponto que ocorre muitas falhas, na descrição do bem. Os clientes acham, ou os corretores muitas vezes escrevem simplesmente a compra e venda do imóvel tal, da rua tal, e não fazem a descrição correta deste imóvel. Quando chega no momento de fazer a escritura, que aí sim o tabelião, ou aqueles que vão buscar financiamento junto à instituição financeira, o banco, fazem a descrição perfeita do imóvel que está sendo comprado. E aí nós chegamos muitas vezes no problema. Então, descrição no contrato de promessa de compra e venda é um ponto fundamental do negócio. Tão fundamental quanto a questão do pagamento, que é outra questão de grande discussão. Nós recebemos hoje lá no escritório, e é um assunto bem atual, um cliente que comprou um imóvel, vendeu um imóvel por R$580 mil. 50 mil reais à vista, como sinal do negócio, e 530 mil reais, e aí vem a dúvida, no ato da posse. Só que tem uma grande questão. O imóvel está hipotecado a uma instituição financeira. Eles trataram na negociação deles que o comprador faria a quitação e desta quitação ele devolveria a diferença para o cliente. Isso foi o de boca. E o contrato permite uma interpretação diferente, que é a que o comprador está fazendo hoje.
O que ele quer fazer? Ele quer ir lá junto à instituição financeira, assumir o saldo devedor, começar a pagar o financiamento, né? E daqui 1, 2 anos fazer a liquidação, com o desconto que ele sabe que ele vai obter. Para vocês terem ideia, trocando em miúdos, a dívida com o banco é 330 mil reais. O cliente vendeu o imóvel por 580. Né? No frigir dos ovos, sobraria 250 para ele. Só que, ele quitando hoje, o banco dá um desconto e liquida a dívida por 162. Sobra praticamente mais 160, 170 mil reais. Só que o contrato foi mal redigido, permite essa interpretação dúbia, e hoje nós estamos numa discussão de quem tem a razão e quem deve se beneficiar por esses 170 mil reais, o comprador ou o vendedor. Obviamente que nessa relação a gente soluciona o problema de uma maneira até um pouco simples. Quem é que está de boa fé? O comprador ou o vendedor? Só que, claro, boa fé é uma questão subjetiva, né? E quem vai ter que interpretar isso, se nós tivermos que levar judicialmente, é o juiz. Aí não adianta eu dizer que o meu cliente está de boa fé, porque o outro advogado também vai dizer que o cliente estava de boa fé. E tudo isso por culpa do quê? De um contrato mal redigido. Né? E isso, gente, eu poderia citar inúmeros exemplos para vocês. Forma de pagamento, com certeza, na promessa de venda e compra, é um dos assuntos mais discutíveis. Às vezes, porque não colocam multa. Nós temos um outro exemplo também, que a cliente achou que era capaz de fazer um contrato de promessa de venda e compra, e ela simplesmente esqueceu de colocar multa, juros, correção monetária e cláusula penal. Ou seja, ela fez um contrato que eu brinquei com ela. Eu disse, olha, se eu soubesse que a senhora estava vendendo desta maneira, vendesse para mim. Porque ela fez um contrato em 60 meses, sem juros, sem correção, sem cláusula penal, e não tem multa por atraso. Ela esqueceu de colocar. E aí ela todo dia vai lá no escritório, todo mês ela vai lá no escritório, se eu quero rescindir o contrato, mas não tem cláusula de rescisão, não tem multa, não tem data para pagamento. É uma bagunça generalizada. E um imóvel que foi vendido na praia. Então, gente, isso acontece com muita frequência, e às vezes a gente comete isso sem a intenção. No afã de fechar um negócio, no afã de receber a comissão, ou o próprio cliente pressionado pela outra parte, como foi o caso que eu citei para vocês desse contrato de 580 mil. Na verdade, havia uma intermediação de um corretor, colega de vocês. O vendedor tentou dar o chapéu no corretor, foram lá, se encontraram à noite, fizeram o contrato meio na correria, né? E aí acabou que o vendedor está se dando mal, e agora ele recontratou, vamos dizer assim, o corretor, está disposto a pagar a comissão e agora vai ter que pagar honorários para mim, para resolver o problema. Né? Bem feito, né? Mas isso, gente, é uma visão do nosso cliente. Ele acha que ele consegue resolver o problema. Ele não acha que o problema é tão cabeludo. Ele acha que o contrato é simples. E aí vem o grande vilão hoje do nosso dia a dia. Quem é o vilão? A internet. Não é verdade? Todo mundo hoje se acha capaz de fazer qualquer contrato. Por quê? Porque vai lá, digita no Google, acha o modelinho do contrato, substitui os nomes, substitui forma de pagamento e manda imprimir e assina. Só que ele não sabe nem o que ele está colocando. Né? Outra coisa que foi suprimida desse contrato de 580 mil reais, e que eu também selecionei como um ponto interessante para falar, foi suprimida a questão do arras. Arras. Tá? O artigo 418 estava na minuta do corretor. Depois ele foi retirado. Né? O que é o artigo 418, gente? É aquele artigo que diz que o sinal do negócio, se houver arrependimento do vendedor que já recebeu o dinheiro
ele devolve o dinheiro mais o equivalente, e se tiver arrependimento do comprador, ele perde aquele valor. Simplesmente foi suprimido esse artigo deste contrato, e aí, claro que hoje, se tiver uma rescisão do contrato, por toda essa questão, não vai ter ônus nenhum para nenhuma das partes. Só que o vendedor tinha um outro negócio fechado já com o imóvel. E aí ele vai ter que correr atrás agora. Primeiro que ele vai ter que rescindir esse contrato, até conseguir a rescisão desse contrato, porque a gente não tem uma consensualidade na hora, pode ter certeza disso, dificilmente terá essa consensualidade. Ainda bem que esse vendedor não entrou na conversa do cara e não deu a posse. Porque senão o negócio estava realmente, desculpe o termo, mas ferrado. Né? Se tivesse dado a posse, aí no caso tem que fazer o distrato. Né? Tem que fazer o distrato e aí discutir a questão da posse. Aí eu tenho um outro exemplo. Um cliente também empolgado na venda, achando que estava fazendo um grande negócio, e aí o mercado está cheio de estelionatário. Ele recebeu o sinal do negócio, o imóvel tinha sido vendido por R$180 mil. Recebeu R$30 mil de sinal de negócio. O cara pegou ele, levou numa agência da Caixa Econômica Federal, sentou na frente do gerente da Caixa, setor de imobiliário, e começou a puxar uma conversa como se tivesse levado a documentação para fazer um financiamento, e que estava tudo ok. E, de fato, ele levou a documentação, mas não foi para obter um financiamento, mas sim para fazer um consórcio. Né? Naquela conversa toda, saíram da agência da Caixa Econômica Federal, e ele disse que hoje é meu cliente, né? Pô, tu viu, já está tudo aprovado, quem sabe tu me dá a chave, eu tenho que já ir arrumando lá, porque o banheiro está ruim, a cozinha está ruim, está tudo quebrado. E o cara realmente concordou, porque realmente o estado do imóvel não era dos melhores. E deu a chave. Não preciso dizer para vocês que o meu cliente recebeu de um imóvel de R$180 mil, R$30 mil. Qual é o grande problema de toda essa história? Ele fez a venda em 2005, o processo está em juízo até hoje, porque tu tem que rescindir o contrato para depois reintegrar a posse, e nós estamos aguardando o julgamento do tribunal. Né? O juiz não deu liminar, porque ele entendia que pela subjetividade não havia necessidade de liminar, e aí a coisa corre até hoje. Então, gente, são pequenos detalhes que às vezes nós nos deparamos no dia a dia e que a gente acha que não precisa de assessoria jurídica. Não digo nem que é uma coisa que o escritório do Tiago tem que fazer, você tem que ter uma pessoa de confiança de vocês para dar esse suporte, para dar uma interpretação correta ao contrato que vocês estão fazendo, ou para dar segurança ao negócio que vocês estão fechando. Porque saibam de uma coisa, na hora que o negócio não der certo, a culpa vai ser de quem? Corretor. Não é verdade? Oh, meu corretor não me avisou. Porque na hora de pagar, o cliente não quer advogado, mas na hora que deu errado, ele coloca ou considera o corretor como um advogado, né? Que tem que ter capacidade jurídica, tem que ter todo o conhecimento, interpretação, e aí as coisas sempre acabam caindo no colo de vocês, e aí ele encontrou a justificativa ideal para quê? Para não pagar a comissão. Aí vocês trabalharam, correram atrás, fecharam o negócio, e ele ainda não quer pagar a comissão. Por quê? Porque ele não recebeu o contrato como ele acreditava que deveria ser. Né? No contrato de locação, gente, deixa eu só ver se eu não estou falhando nada aqui. No contrato de locação, normalmente as coisas são, ao mesmo tempo são complicadas, mas são um pouquinho mais fáceis de resolver. Nós temos que ter muito cuidado, e é o que ocorre com muita frequência, e muitas pessoas não dão bola, é para a descrição do imóvel. Como o imóvel está sendo recebido e como ele será entregue. Tá? Isso é objeto de muita discussão sobre essa questão,
porque muitas vezes as pessoas, quando estão entrando no imóvel, não dão bola para o laudo, assinam qualquer coisa que é colocado para eles, e normalmente há um prazo no contrato para fazer a impugnação às condições do imóvel, né? E elas devem ser feitas. E quando vão entregar o imóvel, o que o locador faz? Exige tudo que estava no contrato. Também temos inúmeros exemplos lá no escritório de questões que são... na assinatura do contrato não se deu conta de como estava, sabia que o imóvel não estava naquelas condições que foram colocadas no contrato, mas deixou passar. Mas eles não sabem, ou às vezes fazem vista grossa, ou até acreditam, né, na boa-fé, na idoneidade do locador, que vai passar os olhos ou vai fazer vista grossa a uma questão que envolve a condição do imóvel. Então, tenham muito cuidado nisso, e isso é objeto de muita discussão. E o grande detalhe, né, gente? Enquanto o imóvel não voltar à condição que foi entregue, ou a suposta condição que foi entregue, o contrato está em vigor. E aí o contrato está em vigor, responsabilidade de locação, responsabilidade do fiador, porque não foi entregue as chaves, que era uma discussão que se tinha antes do artigo 39 e foi solucionado de vez pela nova lei, né? Então, o contrato permanece em vigor até a entrega do imóvel. E a entrega do imóvel considera-se a aceitação do locador no imóvel nas condições que ele entregou. Se não houve atenção no laudo, infelizmente, vai ter que reformar aquilo que não deveria reformar. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse ponto. Contrato com construtora, gente. O que a gente pode, às vezes, selecionar? Um ponto que gera muita polêmica é o ponto que fala do saldo residual pago na entrega das chaves. Na verdade, quem trabalha com construtora ou quem já financiou com construtora sabe do que eu estou falando. Eu compro um imóvel hoje de 150 mil reais, vou pagando durante a obra, vamos supor, me comprometo a pagar 20 mil reais durante a obra e 130 mil reais na entrega das chaves, né? E aí eu me programo para quê? Na entrega das chaves, pagar os 130 mil reais ou financiar os 130 mil reais, né? Chego lá e tenho um valor para pagar. Que valor é esse? São 130 mil reais corrigidos, que não são mais 130 mil reais daqui a 2 anos. Vão ser 150, 140, depende do índice, da variação econômica daquele índice no período. E muita gente questiona isso, né, com muita frequência, mas eu vou dizer para vocês, sem razão. Tá? Correção monetária, gente, é um fator que prepondera nos contratos e que está no Código Civil e que, mesmo que não esteja estabelecido, pode ser exigido. Porque ela é uma atualização do poder de compra da moeda. 130 mil reais hoje não são os mesmos 130 mil reais daqui a 2 anos. Então, é sim exigido e pode sim ser cobrado pelas construtoras. Obviamente que, se não estiver em contrato, e eu vou dizer para vocês que isso não ocorre, poderia até ser questionado. Mas, do ponto de vista legal, mesmo que não estivesse em contrato, ainda assim poderia ser cobrado. Tá? E o segundo ponto, e que hoje foi matéria de alguns jornais, né? Quem leu o Estadão hoje já viu que o outro ponto, que é o mais polêmico das construtoras, é o que se refere à data de entrega do empreendimento. Né? E aí, na data da entrega, a gente abre 2 espaços. Primeiro, período de carência, tolerância, né? Normalmente, 6 meses após a data prevista para a entrega, há uma tolerância. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, algumas construtoras, já procurando equilibrar os seus contratos, estão estabelecendo cláusulas penais ou multas por não cumprir aquele contrato, não cumprir aquele prazo. E, a partir de 6 meses, ou seja, depois desse prazo que eles estabeleceram, eles acabam se comprometendo
a pagar um percentual normalmente de 0,5% sobre o valor do imóvel a título de indenização. Tá? Na verdade, isso já estava sendo pleiteado por advogados nos tribunais, e eu acho que é uma maneira realmente de equilibrar o negócio e evitar possíveis transtornos, né? Porque, na verdade, os clientes estavam entrando com as ações indignados com esse fato, e aí, ao invés de pedir só isso, eles pediam danos morais, eles pediam outros danos materiais, pediam pagamento da locação, né? Enfim, a história pode ser muito comprida. Então, nós temos que ter cuidado. Os nossos clientes, muitas vezes, cometem falhas aonde? Nisso. E são pequenos detalhes, gente, que muitas vezes colocam em risco toda a nossa capacidade profissional. Não estou dizendo que quem não alerta o cliente é um péssimo profissional. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. Mas que nós temos que ter cuidado, nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa, com certeza. E outros fatores, né, gente? Muitas vezes os clientes também não sabem que os imóveis, no caso das construtoras, estão alienados a banco, hipotecados a banco, não sabem qual é o efeito disso, não sabem as condições que eles vão ter que financiar o imóvel futuramente, ou seja, se eles vão ter capacidade de pagar aquilo ou não, e estão assumindo compromisso. Então, são coisas, gente, que, sentando com o cliente e orientando bem este cliente, com certeza não é fator impeditivo para fechamento do negócio. Assessoria jurídica para esse tipo de cliente, sendo bem orientado, não vai estragar o negócio. Agora, obviamente, nós pegarmos um profissional que não tem capacidade, que não tem conhecimento, que lê um contrato e não consegue interpretar porque ele não tem o manuseio diário dele, com certeza isso vai atrapalhar o negócio de vocês, né? Mas se vocês tiverem assessoria de um profissional que trabalha, que milita nessa área, isso não vai ser condição negativa. Da mesma forma, gente, falar de financiamento habitacional, ou contrato de financiamento habitacional, eu não digo nem de vocês, eu digo de 99% dos advogados que se dizem conhecedores da área imobiliária. 99% nunca leu um contrato de financiamento habitacional. Não sabe o que está disposto em contrato, ou quando leu para fazer uma ação revisional contra o banco. E aí a visão é outra. E aí, pior ainda, esses advogados que leram esse tipo de contrato, leram contratos da década de 80, da década de 90, contratos que hoje não existem mais no mercado, só esses que estão em andamento, que só são passíveis realmente de revisão, mas que nada tem a ver com os contratos atuais. E aí é um perigo, porque esse profissional realmente pode atrapalhar o negócio de vocês. Agora, ter uma assessoria ou prestar uma assessoria esclarecendo as cláusulas do contrato, correção, saldo devedor, juros, sistema de amortização, pagamento do seguro, sistema de garantia, que é ou alienação ou hipoteca, né? Esses pontos, 6 pontos, são fundamentais hoje para o cliente ter uma visão geral do financiamento. E que vocês, oportunamente, quando vocês quiserem buscar um pouco mais de esclarecimento e quiserem dar esse suporte para o cliente de vocês, leiam sobre esses pontos. Porque isso é interessante. E isso é conhecimento que vocês vão transmitir para os clientes de vocês. E é segurança. Então, o contrato de financiamento hoje é muito difícil de ler. Pega um contrato do Banco Itaú, por exemplo, dependendo da linha de crédito, ele tem quase 60 páginas. Vocês vão ler isso? É difícil. É bem cansativo. Confesso para vocês, quando advogado contratado para ler isso, né, lê, tem que dar uma paradinha, toma um cafezinho, começa a ler, porque se ele continuar lendo de uma vez só, pode ter certeza que as últimas páginas ele nem lembra o que ele leu, né, porque ele é muito cansativo. Ele é um contrato de adesão, ou seja, é um contrato pronto,
as cláusulas estão predispostas, não tem o que modificar. Tá? É ruim isso, Thiago? Não. Se o seu cliente souber o que está ali descrito, não é ruim. Claro que seria muito melhor se nós tivéssemos condições de modificar as cláusulas do contrato, de estabelecer um contrato mais equilibrado. Mas, obviamente, se surgir alguma oportunidade, alguma situação que onere o nosso cliente, está aí a oportunidade da gente modificar o contrato. Agora eu vou dizer para vocês de maneira geral. Os atuais contratos de financiamento, gente, não são contratos onerosos como nós tínhamos anteriormente. Isso de maneira geral. Claro que a gente tem que analisar aqueles 6 fatores para chegar a uma conclusão se realmente ele é um contrato bom ou não. Mas nós não podemos dizer para o nosso cliente que ele não deve financiar porque ele vai ter um problema de saldo devedor, ou porque ele não vai conseguir pagar a prestação, porque vai subir demais a prestação, porque ele vai pagar muitos juros, com base naqueles contratos de 1980 e 90, porque não tem absolutamente nada a ver. Tá? Isso, de maneira geral, nós podemos afirmar. Obviamente que o nosso cliente só vai se sentir seguro se ele tiver um acompanhamento. Se você tiver conhecimento, se você tiver interesse em buscar informações sobre essa área. Tá? Contrato de comissionamento, gente. O contrato de comissão, ou de honorários, ou de prestação de serviço. Eu vejo muitos corretores, e eu tenho criticado com uma crítica construtiva. Porque eu vejo muitos corretores fazendo contrato de comissão. Primeiro, muitos nem fazem. Né? Eu só acho, e aí eu faço uma pergunta. Senhor Vedi, se o senhor for contratar um advogado, ele vai fazer um contrato com o senhor ou não vai? Advogado tem medo de mostrar quanto ele vai cobrar? Às vezes se assusta. É. O advogado cobra. O advogado mostra, está lá no contrato, o senhor vai me pagar, eu vou fazer isso para o senhor Vedi. O senhor vai me pagar X por mês. Ou o senhor vai me pagar X se eu realizar o negócio. Não é verdade? Esse é um acordo, né? Né? Advogado, quem é que já teve alguma ação trabalhista? 30% de honorários tu paga para um advogado que atua numa área trabalhista. Né? Ou seja, o cliente chega lá no final, o advogado ganhou, foi contratado para aquilo, resolveu, o cliente fica com 70% e o advogado fica com 30%. Por que um advogado trabalhista não fica com vergonha de dizer que os honorários dele são esses? E um corretor que foi contratado para fechar um negócio e fechou, tem vergonha ou, às vezes, não quer mostrar um contrato de remuneração de 6%. Vocês têm que tirar isso daí da cabeça de vocês. Tá? Começa por aí. Se todo mundo começar a ter o hábito e mostrar aquilo que realmente tem que ser remunerado, nós vamos acabar com um grande problema, que é esses casos que ocorrem eventualmente, do cliente nos dar um perdido, da gente não ser remunerado e não ter nem o que fazer. Ou sair catando testemunha, pessoas que supostamente viram a negociação para poder receber uma comissão em juízo ainda. Eu tenho lá no escritório alguns casos de ação de cobrança exatamente por isso. Ah, não precisa, pô, o cara está todo dia comigo. Né? Tem um cliente, tem um corretor, até foi meu aluno, que ele disse, poxa, Thiago, eu passei 2 meses com um cara, andando para baixo e para cima. Aí um belo dia o cara me disse que tinha perdido dinheiro, que ia fazer outro investimento, e na verdade ele estava fechando negócio justamente com o cara que eu tinha apresentado. Né? Então, gente, isso ocorre no dia a dia. Mas a minha dica no contrato de comissionamento, e aí a dica não é para os clientes de vocês, é para mostrar para vocês também tem que ter um pouquinho de cuidado. Primeiro, façam os contratos. São contratos simples, não precisa muita coisa. Nome, devedor, credor, objeto, ou seja, o que vocês estão fazendo, percentual da remuneração e forma de pagamento. Por que a forma de pagamento é importante? Porque muitas vezes, ao arrependimento, você tem direito a receber
e o cliente não quer pagar para vocês, na verdade? Se você deixar isso no contrato, problema vocês não vão ter, pode ter certeza. Tá? E aí vai uma dica que é importante também. Parem de fazer aquele contratinho, porque o corretor, quando faz contrato de comissionamento, quando ele acha que fez o contrato, o que ele fez? Colocou lá na penúltima cláusula do contrato de promessa e venda e compra, o percentual que tem que ser remunerado. Gente, façam uma folhinha simples falando da remuneração. E não misturem com aquele objeto lá do contrato. Tá? Aquele contrato de promessa de compra e venda é um contrato de promessa de compra e venda. Não é um contrato de comissionamento. Reservem para uma folhinha simples o objeto da discussão de vocês. E acrescentem a isso 2 testemunhas. Tá? Por que 2 testemunhas, gente? Porque se não tiver 2 testemunhas e o cliente de vocês não pagar, vocês vão cobrar como? Através de uma ação de cobrança. Se vocês tiverem 2 testemunhas, isso se transforma num título executivo extrajudicial. Vocês vão cobrar através de uma ação de execução. Trocando em miúdos, que é o que nos interessa, a diferença de uma para outra é no mínimo 3 anos de processo. Na primeira, o cliente ou o devedor é citado para se defender. E aí corre todo o processo de cobrança, chega lá no final, tem uma sentença de procedência, e aí vocês vão fazer o cumprimento da sentença. Na ação de execução, porque vocês colocaram 2 testemunhas, eu intimo ele para pagamento em 3 dias, ou embargar aquela execução em 15. Mas eu já estou no momento da execução da dívida. Eu não vou esperar todo o processo de conhecimento para chegar a essa conclusão. Então, eu tenho colocado isso, gente, ferreamente nas palestras, porque, na verdade, eu sou professor da casa, sou palestrante da casa, felizmente tenho um bom relacionamento com os corretores, e dou isso de dica. Mas, ao mesmo tempo, mostro o quanto é importante vocês terem um acompanhamento. Muitos, com certeza, né, e eu não estou desprestigiando ninguém aqui, mas muitos, com certeza, não sabiam dessa diferença. Um resultado prático. Deixa eu só dar a palavra para ele. Boa noite. O que o senhor está levantando, nos últimos 2 meses, eu vi acontecer no mínimo 5 vezes. Não é necessidade. Não, é que está gravando. É que está gravando. Só você. O que o doutor está falando, eu presenciei aí nos últimos meses, umas 5 vezes no mínimo. Existe o assédio, geralmente, de quem está comprando, de fazer a manobra, enfim, de ultrapassar todo esse limite direto no comprador e acabar fechando esse negócio com o comprador. A sugestão do doutor, quando que a gente apresenta o contrato de comissão? Vocês estão sendo Na captação do imóvel captação. já se apresenta? Se vocês estão sendo contratados para isso, é a mesma coisa do advogado, gente. Vocês me contratam para resolver o problema de vocês. O problema de vocês pode ser uma questão simples, para mim, né? Ou pode ser uma coisa que demora anos para resolver. Coloque-se na mesma situação do advogado. Vocês são contratados para quê? Para atingir o fim. Se vocês atingirem o fim, que é conseguir um imóvel para aquela pessoa, vocês têm que ser remunerados. Então, o problema não existe nenhum de mostrar, olha, tudo bem, o senhor está me contratando, eu vou procurar imóveis para o senhor. Está aqui o meu contrato. Se eu achar, é condição para o recebimento da minha comissão, se eu achar um imóvel para o senhor vai me pagar a comissão. Então, não há problema nenhum. É claro, gente, que isso aí é uma questão, da mesma forma que nós falamos da assessoria jurídica, que é uma questão costumeira, cultural, que as pessoas têm muita resistência, eu tenho certeza que os clientes de vocês vão encontrar resistência de assumir um compromisso desse. Mas vocês não estão fazendo nada de errado. Vocês estão assumindo que existe uma relação de vocês e somente se vocês encontrarem o imóvel para ele, vocês vão ser remunerados. Essa é a questão. Eu tenho um prazo essa procuração. Não, pode colocar prazo para o contrato. E eu não estou nem falando de contrato de exclusividade, viu, gente? Não é contrato de exclusividade. Não é essa a questão. É um contrato que estabelece obrigações.
Doutor, a minha pergunta é o seguinte: uma hipótese que o proprietário ele fala que ele quer naquele imóvel que é uma exposição de R$200 mil, certo? Aí eu quero saber se é legal, vamos supor, a pessoa vender por além da comissão dos 6 ou 8%. Se é válido isso aí ou ele pode contestar depois? No caso, 220 mil, que seria... Aí é uma questão, gente, que envolve o CRES. Na verdade, é o conselho que estabelece essas condições para fazer. A princípio, não poderia, porque há uma tabela a ser seguida, certo. 6 a 8. Tá. Né? Tem algumas situações, se eu não me engano, me corrijam, que eu acho que envolvem sítios ou fazendas que é diferenciado, né? Então, porque tem algumas imobiliárias que cobram o excedente além dos 6, 8%. Então, eu queria saber se é legal ou a pessoa, o proprietário, pode contestar alguma coisa em cima disso aí depois. Poder contestar com certeza. Está fugindo, ou até mesmo junto ao conselho. Aí o conselho vai ter que tomar providência nisso aí. Ah, tá. Obrigado. Assim como é uma outra forma de comissão. Mas assim, gente, na verdade... Deixa eu só... Viu, Renzo? Vamos só continuar aqui e depois eu abro para as perguntas, tá bom? Só para a gente não fugir muito. E aí o pessoal que quer ficar também... Então, gente, a dica que eu queria passar para vocês, até porque também a palestra já está chegando ao fim. A dica que eu queria passar para vocês, do contrato de comissão, é mostrar, na verdade, que alguns pequenos detalhes, coisas simples, influenciam sensivelmente no negócio. Seja do cliente de vocês, que é na promessa de compra e venda, na compra e venda, na escritura, seja diretamente com vocês. Então, é importante que a gente tenha essa assessoria ou que a gente tenha esse suporte para solucionar esse tipo de problema. E aí, gente, um grande, às vezes, probleminha que a gente encontra, quando nós tratamos de assessoria, é as pessoas... ou os substitutos que normalmente se colocam no lugar do advogado, ou da pessoa que faz esse tipo de assessoramento. O contador, muitas vezes, soluciona alguns problemas e, às vezes, também se acha capaz de fazer contrato. Não é verdade? Claro, obviamente, que ele é capaz de fazer inúmeros contratos, não tenho dúvida da capacidade dele. Mas, às vezes, as pessoas depositam tanta confiança no contador que acham que ele também pode fazer esse tipo de coisa. E contador, muitas vezes, é uma pessoa dedicada, que tem interesse, que quer sempre ajudar a pessoa. E tem uma dificuldade de dizer não. Né? Então, não é um problema criado pelo contador, não. É a gente acreditando que o contador, porque fez o contrato social da empresa, né? Porque abriu empresa ou porque recolhe os impostos mensalmente, também tem a capacidade de elaborar um contrato de compra e venda. E isso ocorre com frequência. O outro, gente, é às vezes o sócio experiente. Né? Obviamente que eu vejo que tem muita gente aqui com muito mais experiência do que eu, e eu não estou aqui para questionar isso, obviamente. Né? Eu, na verdade, diariamente, ou quase que a toda hora, eu estou aprendendo. Né? Hoje, na palestra, eu tenho certeza que eu vou aprender algumas coisas. Já aprendi. E o sócio experiente, muitas vezes, também se acha capaz de fazer isso. Mas é aquele velho ditado, né? Cada um na sua. Às vezes, a gente leva para o lado pessoal, ou leva para o lado de que acha que tem que resolver o problema, e acaba metendo os pés pelas mãos. Às vezes, para fazer um negócio, gente... É melhor que a gente seja um terceiro que não tenha uma relação direta com o negócio do que uma pessoa envolvida no negócio. Muitas vezes, os erros cometidos nas negociações e nos contratos são cometidos por pessoas que acham que conhecem tão bem o negócio que não teria ninguém com maior capacidade de fazer aquele contrato do que ele. E aí ele faz um contrato bom, mas comete erros banais. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. E aí eu volto para o outro ponto também, que eu comentei com vocês no começo da palestra, que diz respeito ao advogado que não tem conhecimento, ou que não milita na área. E aí, às vezes, é o maior problema,
ou o maior erro está justamente nesse tipo de profissional. Por quê? Porque quando é um sócio, quando é um contador, ou quando é um corretor, ou quando é um amigo, a gente confia desconfiando, não é verdade? E muitas vezes, quando é um advogado, a gente joga na mão dele e deixa tudo com ele, né? E se ele não tiver conhecimento, ele vai cometer, às vezes, os mesmos erros que o contador cometeria, que o sócio experiente cometeria, ou até outros erros que eles não cometeriam. Tá? Então, muito cuidado nesse tipo de gente, nesse tipo de questão. E aí a gente também não pode deixar de falar que todo mundo tem um advogado na família, né? E normalmente o advogado da família é o que faz tudo. Eu vou dizer para vocês que eu e a minha irmã somos advogados, né? E quando tem alguma coisa que não é da nossa área, não nos metemos mesmo, né? Já fiz... a minha mãe... E mãe sempre é assim, né? Mãe sempre acha... Mãe cria o filho, coloca ele na faculdade e ela tem a esperança de que, quando ela precisar, pode contar 100% com ele, né? Não é verdade? A minha mãe não foi diferente. Aí a gente fez faculdade, eu e a minha irmã, chegamos ao final, e aí, esses tempos, teve uma oportunidade aí, ela disse, olha, é com vocês. Eu disse, não, mãe, não é comigo, não. Eu vou contratar um advogado, que era uma questão que envolvia previdenciário. Na época, dentro do nosso escritório, não tinha área previdenciária. Eu disse, olha, busquei informações, conversei com alguns amigos, alguns colegas, e a pessoa indicada é o fulano. Então, vamos pagar uma hora, vai lá, consulta com ele, vê quanto ele cobra, pagamos os honorários dele, porque se a gente meter os pés pelas mãos, não vai dar certo. E aí a gente comete o mesmo erro do sócio experiente, que é agir por conhecimento e erra, achando que conhece tudo, e comete o erro do advogado da família, que acha que pode fazer e, na verdade, não pode fazer. Muito cuidado nisso. Bom, gente, por fim, só para a gente bater um papo, qual é o objetivo da palestra? Qual é o objetivo de falar de assessoria jurídica, gente? É facilitar a vida de vocês. Vocês são corretores. Muitos, eu sei que, quando falam em documentação, fogem. Muitos de vocês são corretores porque gostam de vender, de fechar um negócio, de acabar... O cliente contratou para quê? Para achar uma casa para ele, ou para vender uma casa para ele. Na concepção de vocês, quando que o serviço de vocês encerra? Quando vocês encontraram isso. Quando vocês fecharam o negócio. Quando vocês ligaram as duas pontas, não é verdade? Isso é 95% dos corretores. Então, gente, o que a gente quer colocar à disposição dos corretores, quando nós falamos em assessoria jurídica, é um instrumento que ele fique seguro, que ele fique tranquilo e que ele se preocupe com o quê? Em vender imóvel. Né? Acabou o tempo já? Então, gente, o nosso objetivo de tratar desse tema, de colocar alguns pontinhos na cabeça de vocês, é justamente mostrar o quanto é importante. Tá? O quanto vocês devem se dedicar à atividade principal de vocês e parar de perder tempo com algumas coisas que que só vão atrapalhar ou só vão, às vezes, acabar com o tempo de vocês. E pior, né, gente? Às vezes o corretor também quer ajudar, e com todo respeito, às vezes quer ajudar e fala coisas que não são verdades para poder fechar o negócio, ou porque acha que já ouviu aquilo lá, ou porque o Tiago, o palestrante, falou, só que o palestrante falou uma besteira, né? E aí ele ouviu uma conversa. Gente, isso acontece demais. Então, tratar de um caso específico, dar uma assessoria jurídica correta, dar uma informação concreta sobre as negociações, esse é o objetivo. Tá? Para quê? Para o corretor trabalhar tranquilo. Seja no contrato de locação, seja venda, seja intermediação, no que vocês estiverem trabalhando. Bom, gente, o tema da minha palestra hoje era este. Eu só tenho mais duas coisinhas para falar. Uma delas, eu vou fazer um momento jabá, né? Que eu escrevi um livro
o ano passado. Foi publicado no final do ano passado e há um ano eu venho divulgando, que é um livro sobre financiamento habitacional. Então, aqueles que tiverem algum interesse sobre financiamento habitacional, tem um livro que eu acredito que auxilie vocês no dia a dia e que pode superar algumas dúvidas, coisas que acontecem no dia a dia, para você darem essa assessoria também para o cliente de vocês. E o segundo ponto que eu quero falar para vocês, quanto ao livro, depois se vocês quiserem vir aqui, eu colocarei à disposição. E o segundo ponto, gente, é agradecer o Cresce ao convite. Tá? Eu sei que eu já sou um pouco da casa, pelo menos acredito que sou, né? Tenho uma entrada tranquila e tudo, até porque já venho há um bom tempo fazendo um trabalho. E esse trabalho, gente, eu vou fazer só um agradecimento, uma pequena lembrança. Esse trabalho, na verdade, começou a convite de um grande amigo, que, infelizmente, não está mais aqui, né? Mas enviou a correspondente dele, que é a dona Nilza Simas. Eu estou falando do Antônio Simas. Eu gostaria de dar uma salva de palmas. É uma pessoa que me colocou dentro do Cresce para dar palestras, para dar curso, me mostrou e me ensinou muita coisa e, principalmente, me deu essa oportunidade de conhecê-los e fazer um trabalho que eu tenho imenso prazer de fazer. Tá? Não é da boca para fora, porque quando eu saio para dar palestra, eu faço com prazer. Não tem outro motivo a não ser o prazer de dar palestra, o prazer de dar curso, sempre procurando agregar alguma coisa para vocês. Nós sabemos que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que espera mais, tem gente que espera menos, mas saibam que sempre conhecimento nunca é demais. 1 hora de palestra, às vezes, é em 5 minutos que a gente aprende ou que vale a pena a palestra. Tá? E isso só começou por causa do meu grande amigo, que hoje não está mais aqui. E eu não poderia, de forma alguma, deixar passar em branco, afinal de contas, mandou a correspondente dele. E era isso, gente. A gente vai depois abrir para as perguntas. Eu fico à disposição. Quem quiser conversar comigo, fique à vontade. O Gil também... Eu já trago o Gil para incomodar um pouquinho, porque daí ele me dá uma força. E lá no escritório, com certeza, se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem alguma ajuda em algum negócio, pensem que eu estou aqui para ajudá-los, tá? Para dar uma força. Muito obrigado e uma boa noite.